Beleza. Enfim, queria primeiro agradecer a presença de todos aqui hoje, na nossa reunião sobre a Instrução 607 e sobre o processo sancionador na CVM no geral. O nosso convidado de hoje, que na verdade não é um convidado, né, é o nosso patrono do grupo, o Gustavo Borba, que é professor convidado lá da PUC, advogado no Tavares Borba, e tem sido um excelente coordenador para o nosso grupo e sempre adiciona as observações muito preciosas para as nossas discussões. Mas, enfim, eu vou agora passar a palavra para ele para começar a nossa aula de hoje. Gustavo? Agradecer o convite, agradecer a presença de todo mundo aí. A gente, mais uma vez, quase que eu me confundi também, porque normalmente nossas aulas, as aulas que eu estou dando na PUC, nesse formato, são sempre 9 horas da noite. É quase que eu não me lembrei que esse encontro aqui estava marcado para as 8 horas. E tem sido muito interessante esse debate sobre o processo sancionador, que eu comecei essa disciplina que eu comecei a ministrar no semestre passado, no ano passado, porque o processo sancionador tem uma estrutura interessante, que a gente sempre discute um caso concreto. Então, assim, a gente vai verificar aquelas condutas abstratas, gerais, diante de um caso concreto. E analisa essa questão em duas esferas, né? A esfera da legalidade, ou seja, a gente vai analisar uma operação, uma conduta, um comportamento, que sobre o aspecto da legalidade daquela conduta. E aí você passa para outra esfera, depois, que é a esfera sancionadora. Se aquela conduta merece, se aquela conduta é regular ou é irregular, e a partir daí se merece ou não ter uma punição, e se merecer, qual seria a intensidade dessa punição, né? A dosimetria. Então, é um ambiente que a discussão se torna muito interessante. Não pela atividade sancionadora em si, mas sim porque você sempre está analisando uma conduta no mercado de valores imobiliários ou uma questão societária. E a CVM, ela tem uma característica particular que é diferente de muitos outros reguladores de mercado, que ela analisa não apenas as questões do mercado de capitais, mas também as questões societárias, o que torna esse conjunto de decisões da CVM um repositório muito interessante das decisões, dos precedentes, tanto em matéria societária pura, como também sobre mercado de capitais, naturalmente. E um repositório tão importante que tem influência, inclusive, nas decisões judiciais, porque, como é um órgão especializado, essas decisões começam a repercutir em outras esferas. Então, é sempre muito interessante analisar essas questões dentro desse ambiente sancionador, não apenas pela matéria sancionadora, mas também porque dentro desse arcabouço a gente analisa todas as questões. E o que eu acho que é interessante, aqui a gente, com a limitação de tempo que a gente tem, é falar um pouco do que é o processo sancionador, né? Por que existe um processo sancionador? Qual é a justificativa para existir um processo sancionador, já que existe também um processo penal, né? O Estado já atua na esfera penal de forma muito tradicional. Quando existe uma conduta irregular, existe um processo penal, em geral. Só que a sociedade sentiu a necessidade, isso a partir da segunda metade do século passado, de ter uma atividade sancionadora paralela ao processo penal, porque a sociedade se tornou cada vez mais complexa, necessitando, portanto, de uma especialização maior do aspecto sancionador e nas decisões, mas não apenas por isso. Também porque existem características diferentes do processo sancionador quando comparado com o processo penal. E quais seriam essas diferenças, né? Eu acho que a principal diferença que existe é que no processo sancionador, o caráter principal da pena é retributivo. Então, você, quando faz uma conduta irregular, a pena, o processo penal e a pena serve como uma retribuição pelo mal. Não que não tenha também a caráter de exemplo para evitar outras condutas, mas o que prepondera no processo penal é a retribuição de um mal. Até por isso, sempre que você age de forma típica, né, você viola a norma de direito penal,
aplica-se a punição necessariamente. Já o processo administrativo sancionador, ele tem uma perspectiva diferente. O objetivo ali não é, pelo menos de forma primordial, a retribuição de um mal. O objetivo do processo sancionador é conformar condutas. Ele existe para que aquele mercado, aquele ambiente que está sendo regulado, as pessoas respeitem as regras. Porque se as pessoas desrespeitam as regras do mercado, de capitais, ou regras de concentração do CAD, por exemplo, e não tem uma punição, há um estímulo para que as pessoas não observem as regras. Então, a punição no processo administrativo de sancionador, ele tem uma função de conformação de condutas. Então, o que ele busca ali não é aplicação de pena, não, teve a conduta irregular, vamos aplicar pena. E sim, ele tem uma atividade que é bem mais complexa, porque ele verifica aquela conduta e verifica assim, o que a gente tem que fazer para que esse participante se conforme, atue em conformidade com a regulação. Por isso se diz que o processo sancionador ele faz parte da regulação lato sensu. Então, a gente tem as normas regulatórias, as instruções da CVM, que é a regulação estrito sensu, a regulação real, mas, junto com isso, existe a atividade de enforcement, a atividade de fiscalização, os ofícios de alerta, os ofícios de orientação das áreas técnicas, tudo isso com o objetivo de conformar a conduta dos participantes ao que a CVM entende como adequado para esse mercado. Então, nesse contexto, começa a se verificar as diferenças. Então, primeiro, tem esse caráter de conformação que se opõe ao caráter de punição ou de retribuição de um mal do processo penal. Além disso, também, verificou-se a necessidade de uma maior especialização. O judiciário é uma instituição que atua em quase todas as áreas, né? Qualquer questão pode ser levada ao processo judiciário. Então, os profissionais que atuam, os juízes, eles são generalistas, então eles atuam em todas as áreas. Quando você precisa entrar em áreas muito específicas, muito especializadas, é bom que tenha um ente regulador, porque esse ente regulador vai poder se especializar nessa matéria. A entidade CVM, por exemplo, vai ter superintendências especializadas que vão fiscalizar as condutas e, portanto, dar uma resposta mais adequada para os ilícitos do que seria num processo penal. Além disso, né, o processo penal ele tem uma estrutura diferente, porque ele trata, ele lida com a pena privativa de liberdade. Então, ele tem que ser, naturalmente, mais garantista. Então, quando você está na esfera penal, você tem que ter um grau de prova muito alto. A partir do momento que você cria esse outro mecanismo, outra esfera de atuação estatal punitiva, você permite graus diferenciados de prova. Então, assim, se no penal a prova tem que estar verificada, a prova da conduta e do ilícito tem que estar acima de qualquer dúvida razoável, no processo administrativo sancionador, o grau probatório é um pouco inferior. É o que no sistema americano se diz de preponderância das evidências. Se você somar as evidências e verificar ali que tem várias evidências convergentes no sentido de que essa pessoa é culpada, você consegue aplicar a pena e dar uma sentença condenatória. Enquanto no processo penal, você tem que ter um grau probatório ainda maior. Teria a prova além de qualquer dúvida, né? Então, é uma prova mais substancial da autoria e da materialidade. Então, assim, essa soma de características especiais justifica você ter um processo penal e um processo sancionador em paralelo. Agora, porque há muito tempo se falou que assim, o processo, os princípios do processo penal se aplicam ao processo administrativo sancionador. A evolução do estudo da matéria mostra que não é bem assim. São sistemas diferentes. E é claro que existe uma comunicação, existem vasos comunicantes entre essas duas esferas. E tem que haver, realmente.
existe uma área de interseção também entre essas duas esferas de atuação estatal, essas duas esferas. Mas eles são muito diferentes por todas essas características que eu me referi. O objetivo do processo sancionador é diferente, é conformação de condutas, de forma que muitas vezes você vai ter uma conduta irregular e você, eventualmente, você não vai aplicar a pena. Você vai ficar, não, essa aqui não se justifica aplicar uma pena nessa situação, porque não se verificou aí uma conduta intencional, culposa, para violar as regras, não houve um dolo, e é a primeira vez que esse participante comete alguma irregularidade. Então, você tem esse trade-off no processo administrativo sancionador, que você tem de forma muito mais limitada no processo penal. No processo penal, conduta típica, alguém comete, infringe uma regra, uma lei, um dispositivo penal, ele vai ser punido. Eventualmente, você pode não ser punido por uma excludente de licitude ou por um erro de tipo, são coisas muito excepcionais. No processo administrativo sancionador, não. Muitas vezes você vai analisando a conduta daquele participante, a conduta pretérita, inclusive, o grau de colaboração desse participante diante da constatação da regularidade, você pode chegar à conclusão que não vale a pena aplicar uma pena. A pena ali não cumpre aquele papel de conformação, porque aquele sujeito ele não fez aquilo de forma intencional, foi um mero descuido pequeno diante de um contexto maior e que não se justifica, portanto, a pena. E tem vários casos que a CVM decide considerando essa conduta, sobre diversos aspectos. Eu preparei aqui, a Luísa, se eu puder compartilhar, alguns casos em que a CVM constata a irregularidade da conduta, mas não aplica a pena, seja por falta de culpa, seja por irrelevância da conduta, seja pelo contexto geral que gera uma situação que não se justifica a pena. Não sei se a Luísa consegue compartilhar. Vou compartilhar agora. Valeu. Mas eu acho que o anfitrião, que eu acho que é o Antônio, precisa liberar. Sua bola está com o Ricardo, na verdade. Mas, Ricardo, passa aqui para mim que eu coloco. Eu estou tentando aqui, não tinha só. Vou botar aí. Esses exemplos que a gente vai... Pronto, Lu, pode ir. Beleza. São 4 casos que eu selecionei. Tá dando para ver, gente? Que foram casos que... eu vou explicar aqui, só porque é mais para ver o título, né? São, por diferentes razões, a CVM não aplicou, quer dizer, no último caso até aplicou, mas teve a divergência. Os 3 primeiros casos, ou melhor, nos 2 primeiros casos não aplicou a pena, no terceiro caso aplicou uma pena de advertência e no 4º caso, com divergência, aplicou-se uma pena mais substancial, mas tem uma divergência interessante que eu trouxe aqui. O caso 2, por exemplo, é um caso muito interessante, que é o caso dos condotéis. Os condotéis, eles são, hoje em dia, muito claramente um contrato de investimento coletivo. Mas, no século passado, ou seja, no 1980, 1970, eles já eram um investimento tradicional e não era considerado um valor mobiliário. Final da década de 90, por uma medida provisória, que depois foi convertida em lei em 2001, se eu não me engano, houve uma revolução no que se refere à caracterização de alguns instrumentos como valor mobiliário. Foi nesse momento que o contrato de investimento coletivo, né, o SIC, passou a ser considerado um valor mobiliário, portanto, submetido à fiscalização e a registro na CVM. Só que, como os empreendimentos hoteleiros eram empreendimentos muito tradicionais no Brasil antes dessa reforma, o mercado imobiliário não percebeu que aqui estava diante de
a partir da reforma, né, de um valor mobiliário. Isso foi geral, né? O mercado em geral, as pessoas não discutiram isso, e a própria CVM, não fez qualquer esforço, não fez qualquer manifestação, não fez nem qualquer orientação do mercado, no sentido que os condotéis seriam empreendimentos que configurariam um valor mobiliário. E passaram-se mais de 10 anos, até que em 2013, em dezembro de 2013, a CVM fez um aviso ao mercado falando, ainda de forma muito tênue, que aquilo poderia ser um valor mobiliário. E, a partir de então, na verdade, até antes desse comunicado ao mercado, ele começou a abrir processos ou procedimentos sancionadores para punir empreendimentos hoteleiros até antes desse comunicado ao mercado. E no caso Oliva, que foi o primeiro caso que analisou isso, ficou decidido que não havia sentido em aplicar uma pena para essas pessoas, porque o mercado não tinha percebido esses empreendimentos como um valor mobiliário, a CVM não tinha atuado de qualquer forma para orientar o mercado, e essas pessoas que continuaram fazendo empreendimentos hoteleiros, não haveria sentido, não haveria porquê punir essas pessoas, porque eles sequer sabiam, na verdade, que aquilo era um valor mobiliário, e não é simplesmente, eu tinha dúvida sobre isso, era uma coisa geral. O mercado todo não reconheceu aquilo como um valor mobiliário, porque entendiam que se aplicava equivocadamente, né? Entendiam que se aplicava a lei de incorporação imobiliária, inclusive alguns pareceres jurídicos de advogados conceituados falavam isso. Então, só a partir do momento que a CVM se posicionou, isso, como eu disse, demorou mais de 10 anos, demorou uns 14 anos para a primeira manifestação, não havia sentido, até então, em aplicar qualquer pena. E, por isso, houve absolvição em relação a todos os empreendimentos condoteleiros que não foram registrados até esse primeiro ato. E mesmo após esse primeiro ato, isso é um ponto interessante desse caso, entendeu-se que mesmo após aquele ato, porque estava lidando com pessoas que não estavam habituadas com o mercado de capitais, com o mercado de valores mobiliários, que até mesmo ali era necessário um período de transição, porque aquele primeiro aviso, até aquilo ser assimilado ao mercado, por pessoas que não atuavam nesse segmento do mercado de capitais, demandava um período de assimilação. E o interessante é que essa decisão foi em 2006, e 2 anos depois, a reforma da LINDB trouxe para a lei esse conceito de regime de transição quando houver uma alteração de interpretação, uma nova orientação. Então, esse caso é interessante também, historicamente, porque ele se antecipou a uma modificação legislativa que veio a ocorrer apenas 2 anos depois. O caso Taurus é um caso também muito conhecido, que mostra bem essa situação. Ele aquela questão, discute no caso, né, esse ponto específico, se o administrador contra o qual vai ser deliberado a propositura de uma ação de responsabilidade pode ou não participar da deliberação da Assembleia sobre essa matéria. E, até então, a CVM não tinha se posicionado sobre esse tema. E vários doutrinadores de nome, como Nelson Ezeric, Tavares Guerreiro, Sampaio Campos, Leães também, eles têm um entendimento de que, nesse caso, não haveria impedimento de voto, porque o sistema legal previu a possibilidade dos minoritários, no caso de ser rejeitada a proposta, os minoritários, desde que tivesse 5%, poderiam entrar com ação direta como substituto processual da companhia contra os administradores. Então, por essa razão, não haveria necessidade de excluir o voto dos administradores que fossem sócios dessa deliberação, segundo o entendimento dessa corrente, que era até majoritária. A CVM não tinha analisado a situação, inclusive em relação a uma assembleia que houve um pedido de adiamento da assembleia para analisar essa situação. A CVM falou que essa questão
não seria analisada naquela cognição sumária. Então, quando veio o julgamento, dois diretores entenderam que, todos os diretores concordaram que ele não poderia votar, haveria ali o impedimento de voto. Então, a conduta era irregular. Mas dois diretores entenderam que, e só 4 participaram desse julgamento, dois diretores entenderam que, apesar de ser irregular a participação, a CVM não tinha se posicionado sobre isso e a doutrina majoritária entendia que eles poderiam participar. Então, não teria culpa suficiente para aplicar uma punição. E nesse caso, foi até o primeiro caso em que, diante do empate de 2-2, decidiu-se em prol da presunção de inocência pela não aplicação da pena. Então, é um caso em que, mais um caso em que se verifica a conduta irregular, ou seja, a infração da norma, mas não se justifica a pena porque não teve uma culpa naquele contexto, porque a CVM não tinha ainda se posicionado, e aí isso é interessante, porque mostra como o processo sancionador é utilizado também como mecanismo de orientação para o mercado. Então, o processo não atingiu a finalidade de aplicar uma pena, mas atingiu a finalidade de fixar a posição da CVM de que aquela conduta era irregular. E a partir de então, se alguém atua dessa forma, contra essa orientação, ele será efetivamente punido. Então, mostra que o processo sancionador transpõe, ele transborda esse aspecto apenas sancionador e faz parte realmente da regulação lato sensu, da orientação do mercado, junto com esses outros instrumentos, pareceres de orientação e ofícios e a regulação propriamente dita. Para não me estender muito por isso, só vou falar rapidamente sobre esses 2 outros casos. O caso VisaNet era um caso gravíssimo, né, que era um caso de corrupção, que envolvia até o Pisolato, e o Pisolato fez um esquema de corrupção ali, que usava verbas de propaganda para pagar propina. Só que ele saiu, ele foi exonerado e entrou outro administrador, outro diretor. E esse diretor, ele entrou, e aí tinha aquele procedimento já estabelecido, 2 meses depois, ele faz um pagamento, autoriza um pagamento, observando o procedimento, o modelo de procedimento então vigente. Mas logo depois ele verifica que aquilo ali não funciona direito e toma várias medidas para fazer outros mecanismos de controle e de fiscalização que corrigiriam o modelo antigo. E havia um voto, né, pela condenação dele, a pena de multa, uma aplicação de multa. Falava, realmente a conduta dele não é do mesmo nível do Pisolato, que era uma conduta dolosa, que violou o dever de lealdade, mas ele teve uma violação do dever de diligência. Só que a CVM reverteu esse posicionamento, foi um julgamento que, se eu não me engano, acabou 3-1 em relação a esse ponto, dizendo que quando ele entrou ali, ele tem um período que ele tem que se adaptar. E o sujeito, o acusado, ele tão logo entrou, é bem verdade que ele fez um pagamento sem passar pelo conselho diretor da companhia, que era a violação em questão, mas logo depois ele verificou, ele constatou, pelos red flags que estavam ali presentes, ele verificou que estava um procedimento inadequado e reverteu isso através da alteração do sistema de controle e inclusive, exigindo comprovação da utilização da verba nesse cenário, de forma que ele teve uma conduta, né? Então, acabou-se verificando que, apesar da conduta irregular, a aplicação ali mais adequada seria uma advertência apenas, porque ele cometeu irregularidade, mas diante de... Quando você entra numa estrutura tão grande dessa, como era o Banco do Brasil, você não começa a rodar 100% no dia seguinte, né? Você tem um período em que você precisa assimilar essas informações e conseguir até corrigir, entender o sistema para corrigir irregularidade. E aplicou-se, então, o que prevaleceu foi uma pena de advertência, mas até haveria discussão se caberia a aplicação de pena nenhuma. É importante também observar que, nessa época, 2016, a Lei 6385 não havia ainda sido alterada para deixar mais claro que a CVM poderia não instaurar processos administrativos sancionadores
ou não aplicar pena, considerando a gravidade da conduta e outros mecanismos que poderiam ser utilizados pela CVM. Isso é um ponto muito importante, mas eu vou voltar depois. Deixa eu só terminar aqui. O caso Petenati era um caso que envolvia uma reserva que tinha sido feita de forma irregular há 15 anos atrás e que foi mantida de forma irregular, desobedecendo a regra do artigo 194 da lei de SA. E as auditorias nunca tinham verificado, nunca tinham levantado qualquer alerta quanto à eventual irregularidade dessa reserva. Pois bem, a CVM, em um dado momento, essa irregularidade e comunicou à companhia que tinha essa irregularidade. E a companhia, imediatamente, em menos de 3 meses, convocou a Assembleia e corrigiu todos os equívocos que existiam nessa reserva. Então, nesse caso, o meu entendimento, e eu fiquei vencido nesse caso, é que não haveria justificativa para aplicar a pena, uma vez que não haviam red flags, ou seja, o próprio auditor não indicou qualquer irregularidade. Era uma situação que já perdurava durante muito tempo, quando os novos administradores entraram na sociedade. E o mais importante, assim que a CVM, a CEP, comunicou a irregularidade, eles prontamente corrigiram a situação e não houve nenhuma consequência grave dessa irregularidade, porque essa reserva sempre foi mantida, nunca foi utilizada, nunca foi se desconstituída nesse tempo todo. Então, diante dessas características todas, da soma dessas circunstâncias, eu entendi que não havia justificativa para a aplicação da pena, mas prevaleceu o entendimento que seria cabível, sim, a punição, e eles foram submetidos a uma pena de multa. Luísa, pode retirar esse. Então, esses casos todos mostram como é diferente o processo administrativo sancionador quando comparado com o processo penal. E quais são essas características, né? Essas todas que a gente já falou, né? Mas em relação à pena, o principal é a não aplicação automática da pena. E aí entra em outra questão que também é muito relevante no processo administrativo sancionador, que é o seguinte: as normas são abertas. As normas no processo administrativo, as normas da regulação, elas são bem mais abertas do que as normas do direito penal. A tipicidade no direito penal é uma atividade fechada. E tem que ser assim, porque está lidando com a liberdade, com o bem maior do ser humano. No processo administrativo, justamente porque você quebra esses paradigmas, e é até como eu disse, é uma das justificativas para existir paralelamente esses dois sistemas, as normas são muito mais abertas, porque o mercado é muito sofisticado, evolui de forma muito rápida, e se você criar uma regra muito fechada, você não consegue acompanhar. Você vai ter sempre tentando atualizar a norma e você nunca vai conseguir atualizar essa norma. Então, você precisa desses estándares, dever de diligência, né? Muito aberto, né? O que é o dever de diligência? É um estándar de conduta que vai evoluindo de acordo com o que evolui a sociedade. Dever de lealdade, as próprias infrações da ICVM 8 são muito abertas, né? Fraude no mercado, manipulação de preços, condições não equitativas, são normas muito abertas que são necessárias nesse ambiente, porque se você não utilizar essas normas, você não chega a lugar nenhum. Porque o mercado é muito dinâmico, ele evolui muito rápido. E a gente vê isso nos precedentes da CVM. Inclusive, o próximo caso que a gente está discutindo agora na quinta-feira, na disciplina de processo sancionador, é justamente o caso do spoofing, do layering, que são infrações que estão fortemente ligadas a questões tecnológicas e que, se não houvessem essas normas abertas na Instrução 8, que é a instrução mais antiga em vigor da CVM, jamais se poderia punir as pessoas que utilizaram esses mecanismos para cometer ilícitos no mercado de valores imobiliários. Então, a sofisticação e a dinâmica que existe no mercado
demanda normas abertas. E é natural que você perca um pouco de segurança. Claro que no processo penal teria uma segurança maior, numa conduta típica, tradicional, aquela muito mais... existe uma segurança maior. Mas é um trade-off, né? Você perde um pouco de segurança e ganha um pouco de eficiência. E até isso justifica, como eu disse, existir um processo administrativo sancionador. Então, o que a gente vê... Aí, Luiz, eu vou pedir para você projetar aquele gráfico que a Luísa que fez, inclusive, que mostra não esse a gente vai depois. Eu acho que eu vou inverter a ordem aqui. Esse aqui. Existe, então, duas esferas que têm uma interseção. Então, existe regras que são aplicadas de forma muito parecida ou muito semelhante no processo penal do sancionador, que é a presunção de inocência, o devido processo legal, ou pelo menos o núcleo do devido processo legal, que é da essência, ele é preservado, a ampla defesa, a garantia de contraditório, tudo isso naturalmente é aplicado no processo administrativo sancionador também. A retroatividade, salvo benéfica, também se aplica de forma completa no processo sancionador. E a questão da legalidade, mas da segurança jurídica, mas já com algumas peculiaridades, né? Porque a legalidade é uma tipicidade exaustiva no processo penal, enquanto no processo administrativo sancionador é uma legalidade, uma tipicidade mais aberta. A norma, a lei prevê a grande regra, né? Aquela regra que fala que a CVM pode punir os vários tipos de fraude, e a instrução da CVM vai esmiuçar isso, mas não de forma totalmente fechada, vai esmiuçar isso de forma aberta, para poder abarcar e se adaptar à evolução e à dinâmica do mercado de capitais. Então, a reserva de lei é relativa num, enquanto no outro é uma reserva legal exaustiva, absoluta. E tem algumas questões interessantes. Por exemplo, no processo penal é muito claro que, até porque, normalmente, no processo penal, a gente está tratando de pessoas naturais. Então, no processo penal, existe aquela regra, aquele princípio que quando a pessoa morre, não há mais punição, não há nenhuma discussão sobre isso. Já no processo administrativo sancionador, como está envolvendo pessoas jurídicas, essas regras são mitigadas. Por exemplo, nesse PAS 3400, um caso muito interessante é que a norma aparente ela desenvolve o raciocínio que a questão da extinção, a pessoa é um fim em si próprio. Então, morreu, não tem mais como punir. Agora, numa sociedade, quando ela é incorporada por outra, é diferente, porque quando a incorporação, tudo bem, incorporada ela é extinta, mas ela é uma extinção sem liquidação, que ela permanece existindo. Então, é claro que, num contexto, numa análise concreta, você pode falar que não justifica mais a aplicação da pena nesse caso. Mas em outras situações, você pode, não, apesar dela estar extinta, ter sido incorporada pela outra, a aplicação da pena é cabível em relação a essa outra. Porque essa outra assimilou tudo isso e nesse caso, não há uma justificativa racional para você retirar a punibilidade. Então, o que a gente percebe é que a gente está tratando de esferas que têm uma inter-relação, ou seja, tem uma comunicação, mas são realidades diferentes. E, inclusive, só se justificam porque são realidades diferentes. Porque se fossem totalmente concêntricas essas duas esferas, não haveria por que você ter um processo sancionador. E a pena, né, como eu estava dizendo, a pena é um capítulo que é muito interessante, porque, considerando esse caráter de conformação, você tem que justificar mais a pena. Então, assim, por que você aplica essa pena para essa pessoa? Porque essa pena alta para uma pessoa, porque ela reiteradamente ela descumpre as regras, já mandou ofício de alerta e ele não cumpre. Então, para esse sujeito, para esse participante, você precisa de uma pena dura. Agora, esse outro não, ele atua já há muito tempo, de forma muito intensa, e cometeu um deslize, que não teve muitas consequências. Então, um ofício de alerta,
já pode ser suficiente. Você pode nem precisar de um processo administrativo sancionador. E aí, nesse ponto, que é importante, né, ressaltar que a Lei 6385, com a reforma realizada em 2007, ela foi muito feliz e trouxe um caráter muito moderno para a nossa legislação, no que se refere à atividade sancionadora da CVM, ao prever o seguinte, eu vou até ler aqui, porque é um artigo muito interessante, que, na verdade, já existia, só que ele tornou isso mais claro e habilitou a CVM, então, a atuar de forma mais racional no processo administrativo sancionador. É o parágrafo 4º do artigo 9º, que fala o seguinte: na apuração de infrações da legislação de mercado de valores imobiliários, a Comissão de Valores Imobiliários priorizará as infrações de natureza grave, cuja penação proporcione maior efeito educativo e preventivo para os participantes do mercado, e poderá deixar de instaurar o processo administrativo sancionador, considerando a pouca relevância da conduta, a baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado e a utilização de outros mecanismos e medidas de supervisão que julgar mais efetivos. Então, isso entra nessa ideia que eu estava falando de que o processo sancionador faz parte da regulação lato sensu, e o objetivo é conformar condutas. Então, a CVM ela tem uma limitação de recursos. Ele não tem recursos indefinidos. O mercado é enorme e a CVM não é tão grande assim. Então, se ele gastar seus recursos em questões menos relevantes, ele vai estar não focando, não priorizando condutas mais graves. Então, vai estar deixando passar condutas graves para punir condutas, muitas vezes, irrelevantes. O que essa norma fez foi permitir, de forma muito clara, que a CVM sequer instaure um processo sancionador quando verificar que a conduta ali não tem grande relevância. Então, é um trade-off, né? Os recursos são limitados. E aí, Luísa, eu acho que aquele outro gráfico aqui é interessante a gente colocar aquele último gráfico que eu fiz. Toda regulação gera custo. Como a gente está falando, o processo sancionador faz parte desse conceito lato de regulação. Então, assim, qual é um mercado eficiente? É um mercado que tem uma regulação adequada para corrigir condutas ilícitas, irregulares, mas que não cria uma burocracia muito grande para esse mercado. Então, se você começar a criar muitas regras, você vai chegar a um ponto que você vai realmente corrigir e evitar malfeitos, mas você vai criar um mercado ineficiente, porque vai ser um mercado caro e que exige um compliance muito grande, que existe um custo muito grande para isso, e vai ser um mercado ineficiente. Por outro lado, se você tiver uma legislação muito rarefeita para corrigir irregularidades, você vai aumentar o número, a quantidade de irregularidades nesses mercados. E o investidor, as duas umas, ou ele vai sair do mercado, gerando ineficiência, ou ele vai continuar no mercado, mas exigir um retorno muito, muito maior para compensar essa desorganização, esse alto nível de condutas irregulares, e também vai gerar um mercado ineficiente. Então, há um equilíbrio em que você tem as normas suficientes para corrigir a irregularidade, mas que não gerem um custo muito alto para esse mercado. É um ponto de convergência, um ponto de otimização, é um ponto ideal entre regulação e combate às irregularidades, mas não de forma exagerada ou exacerbada que gere ineficiências nesse mercado. É um trade-off, é um equilíbrio muito difícil, mas tem que sempre ser pensado na regulação e também na atividade sancionadora. Acho que acabamos aqui as projeções. Então, assim, o grande objetivo do processo sancionador, como eu estava dizendo, é dissuadir. As pessoas verificarem que, quando cometerem condutas irregulares graves, você vai sofrer a punição. E isso, sabendo que vai sofrer a punição e aplicando efetivamente a punição nesses casos graves, você gera um mercado mais saudável, porque os outros participantes, com receio de receber essa punição,
vão agir de forma irregular. Isso até gera um mercado sadio sobre vários aspectos. Até porque, quando você permite que alguém haja irregular, de forma irregular, e não aplica, esse participante vai tendo um benefício em relação ao outro que está agindo em conformidade com a regulação. Então, é muito importante, até para ter um mercado isonômico, ter uma igualdade entre os participantes, não ter benefícios indevidos para quem não faz o compliance com as regras da CVM, é que existam as punições quando ocorrer essas condutas irregulares. E aí, né, nós temos, né, nessa evolução toda, mais moderna, inclusive a LINDB também trouxe conceitos muito modernos para a atividade sancionadora. A efervescência dessas normas que ocorreram em 2017, 2018, surgiu, então, a Instrução 607, que consolidou essas regras num sistema único. Até então, a gente não tinha uma instrução sobre processo administrativo sancionador. Com o advento da Instrução 607, criou-se realmente um sistema ali que consolidou essas regras que estavam na Lei 6385, que estavam na LINDB, que estavam na lei, alguns dispositivos na própria lei de SA, e também na lei tradicional sobre processo sancionador, que é de 99, que é uma lei mais antiquada, até pela época que ela foi editada. Mas ele consolidou ali todas as regras na Instrução 607. E a Instrução 607, a gente não tem aqui um espaço para discutir ela, mas ela tem os pilares. Um é a segregação entre a atividade sancionadora e a atividade julgadora. Isso vem, na CVM, já vem há um bom tempo. Se eu não me engano, foi o Costa e Silva que estabeleceu essas regras, esse início dessa segregação entre a atividade acusadora e a atividade de julgamento, ou seja, as superintendências com atribuição de formular a acusação e o colegiado com a atribuição de julgar essas acusações. Isso foi aprimorado muito na Instrução 607, deixando bem claro quais são as atribuições das superintendências e qual é a atribuição da CVM. E é um equilíbrio sensível ali, difícil entre isso. Tem alguns dispositivos que prevêem uma comunicação ali antes do processo, tem as regras que prevêem também, que permitem a recapitulação jurídica dos fatos, ou seja, existe uma interação, mas existe uma segregação que é muito cara e muito preservada nesse sistema. Outro ponto que é muito importante, outro pilar da 607 é as garantias processuais, né? A garantia de ampla defesa, tem todo um sistema ali que busca preservar o devido processo legal e permitir que o processo ande de forma adequada, preservando a ampla defesa dos acusados. Também tem essa questão que eu estava me referindo, que é esse trade-off entre o custo do processo administrativo sancionador, porque qualquer processo, qualquer regulação, ele gera custo para a CVM, porque os recursos são limitados, gera custo para a sociedade, gera custo para os participantes, ter que se defender. Então, é um trade-off de verificar, vale a pena entrar com esse processo sancionador diante da relevância dessa conduta, e está muito bem regulado isso na instrução, ao meu ver, ao dar liberdade para as superintendências de não instaurar o processo administrativo quando verificar que ali não tem condutas tão... E mais do que isso, que pode ser melhor regulado, não do... Porque o processo sancionador não é a resposta para qualquer conduta irregular. Condutas irregulares, pode ter um ofício de alerta, pode ter uma orientação, o próprio participante pode ter alguma dúvida e pode ser que a CVM esclareça o mercado sobre uma situação. Então, é necessário ter uma racionalidade maior e uma análise dessa questão de forma mais exigente mesmo, para que o mercado funcione de forma melhor.
E aí também tem a questão das penas que são aplicadas, que, como vocês sabem, são apenas suspensão, inabilitação e proibição temporária, sempre temporária, e também os critérios de aplicação da pena, né, de dosimetria. Isso também tem uma boa parte da instrução trata disso, e esse foi engendrado, na verdade, pelo Henrique Machado, que capitaneou essas regras e previu um sistema em que a dosimetria, cada tipo de ação teria um limite máximo, e dentro desse limite máximo que estão nos anexos da instrução, o colegiado vai fixar um valor, e após fixar esse valor, que é a pena base, ele vai aplicar os agravantes e os atenuantes, e, por fim, aplicar eventual causa de redução da pena. Então, é um sistema que tenta dar maior segurança e maior parâmetros para essa dosimetria, embora seja muito difícil isso, né? Porque quando você fala que você pode criar a pena básica de tanto a tanto, você tem um leque enorme, né, ali para fixar a pena base. Então, ainda assim, há uma margem muito grande na dosimetria. E, por fim, antes da gente entrar nas discussões, eu queria só trazer, porque assim, é uma discussão muito grande, né? Então, eu resolvi trazer aqui dois dispositivos que eu acho muito interessantes e que são diferentes, né? Um é o artigo 63 da instrução, que eu acho um artigo muito moderno, porque ele fala isso que a gente falou aqui, né? Dos motivos que justificam a pena. Então, é a primeira instrução, a primeira regulação que eu vejo que fala expressamente disso, né? Trazendo essa vertente mais moderna para o processo administrativo sancionador. Ela diz o seguinte, vou ler aqui, o artigo 63. Na fixação da pena base, o colegiado observará os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que são conceitos já tradicionais, né, no processo administrativo sancionador, e vem a novidade, bem como a capacidade econômica. Ainda assim, isso está na lei, né, a capacidade econômica do infrator, e que tem que ser considerado para dar uma dosimetria que seja mais adequada, porque a pena tem que ser uma pena mesmo. Se aplica uma pena de R$100 para alguém que tem milhões, não é uma pena efetiva. Mas a parte mais interessante é a última parte, que na fixação da pena base tem que considerar os princípios, tal, capacidade econômica, e os motivos que justifiquem a imposição da penalidade. Então, trouxe realmente esse aspecto moderno, a Constituição 607, que você tem que considerar ali qual é o objetivo da pena, os motivos que justifiquem a pena. Se você prefere por que você aplicar uma pena para aquele participante, apesar de ele ter cometido um desvio, você não tem que aplicar uma pena, você pode absolver, mesmo verificando que teve ali uma violação a alguma norma da regulação. Outro artigo que eu acho muito interessante, e dentro disso da pena, também tem outro dispositivo que eu não me recordo aqui qual é, que ao definir os atenuantes, inserir uma regra muito interessante, que um dos atenuantes é a entidade ter sistemas de integridade. Qual é o objetivo dessa norma? É estimular que tenham sistemas de controle e integridade. Então, se a pessoa, se o acusado tiver sistemas de integridade que sejam efetivos, está na norma isso, que sejam efetivos, sejam testados como efetivos, mas mesmo assim houve a conduta irregular, isso será uma condição atenuante. Então, o objetivo é estimular que tenham esses mecanismos de integridade, porque mesmo que eles falhem, mesmo que tenha, seja aberto um processo sancionador, ele funcionar, ao menos, como uma causa atenuante em relação à pena. O outro dispositivo que eu queria citar é o artigo 57, que trata do processo de julgamento. Na verdade, esse caso foi bem influenciado por um caso em particular, que é o caso Feital, que era um caso de insider, mas um insider muito pequeno, um insider de R$10 mil, que deu R$1.000 de lucro, em que, após o início do julgamento, a parte trouxe novas provas para o processo, inclusive a B3 também forneceu novas informações,
que influenciaram o julgamento do caso, que teriam, na verdade, ter influenciado o julgamento do caso. E o caso acabou, essa primeira condenação, primeira decisão, tendo uma condenação do acusado. Depois, em virtude de um embargo de declaração, a própria CVM anulou a decisão e falou que ia promover um novo julgamento, porque realmente tiveram novas provas que foram trazidas para o processo entre o pedido de vista e o julgamento final, e as pessoas que votaram anteriormente não fizeram a revisão de acordo com esse novo contexto probatório. Então, o artigo 47, e nesse segundo julgamento, ele foi absolvido. E o artigo 57, ele trouxe isso ao prever uma regra que eu não conheço precedentes, outras regras similares. É uma regra inovadora, realmente, da instrução. Que ela prevê mais ou menos o seguinte, quando algum julgador votar, esse processo venha a ser suspenso, se ele voltar ao julgamento, aquele voto já foi proferido. Esse diretor pode até ter saído da CVM e o diretor que o substituiu não vai participar desse julgamento. Agora, se entre esse julgamento e entre esse início de julgamento e o segundo julgamento forem trazidos aos autos, provas novas que venham a ser consideradas relevantes pelo colegiado, então essa regra geral muda. E aí entra uma regra de exceção, que é a seguinte: todos os votos que foram proferidos caem e há um novo julgamento em que todos os membros do colegiado que estão naquele momento vão proferir voto. Então, o relator vai proferir um novo julgamento e eventuais diretores que votaram no passado, esse voto vai perder eficácia. E aí os novos diretores que vão estar participando do julgamento nesse momento, já com essa, vamos dizer, com essa dilação probatória estendida, com essas novas provas, então todos os diretores vão julgar novamente. E aqueles votos anteriores vão perder eficácia. Então, é uma regra que eu acho bem interessante, quis trazer aqui para a discussão, para a gente incrementar o debate. Mas, enfim, acho que eu já falei demais, eu acho que agora aqui a parte mais legal desses eventos é justamente o debate sobre o tema. Excelente, Gustavo. A apresentação foi ótima. Queria começar aqui, na verdade, o debate perguntando se a doutora Maria Lúcia quer fazer algum comentário, fazer uma pergunta, que ela já tinha comentado conosco que não sabia se ia poder ficar até o final. Não, na verdade, eu achei ótimo, parabéns mesmo o Gustavo, ótimo aí a exposição, os casos trazidos. Eu tenho sempre uma dúvida, eu vou levantar aqui a minha preocupação. Com que base que a CVM capaz, e já aconteceu, eu já vivi essa situação mais de uma vez, em que ela acusa a pessoa jurídica e o administrador, tendo presente que a pessoa jurídica não é que ela seja inimputável, mas ela é um ser inanimado, que ela é movida ou pela vontade do controlador ou do administrador. E eu tenho sempre essa dúvida, porque me parece que não seja possível, quer dizer, eu entenderia aí, com todo respeito, que poderia haver um bis in idem, entendeu? Então, e a gente sabe, embora você tenha dito muito bem, são regras muito mais seguras e fechadas e garantistas no direito penal, que, na verdade, não existe, né, a pessoa jurídica como ré em processos penais. Então, essa é sempre uma dúvida que eu tenho. Eu já fui me habituando com a existência dela, mas eu tenho sempre essa dúvida. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. E é uma questão muito, muito difícil mesmo, né? Muito relevante. Assim, o que eu posso dizer é que a CVM, em geral, ela, nesses ilícitos de mercado, né, ela foca nos administradores, né? Os administradores fazem a conduta irregular e eles são punidos por violação dos deveres fiduciários, por violação dessas regras. Agora, existem duas situações, né? Muitas sociedades, porque assim, uma coisa é quando os administradores agem de forma irregular utilizando a pessoa jurídica, e aí o processo é contra eles. Mas outras vezes, a própria pessoa jurídica obtém um benefício. Por exemplo, insider trading. Uma sociedade que venha fazer uma atuação como insider trading.
Aí, nesse caso, não. A CVM tem a tradição de colocar a pessoa jurídica, porque ela que foi a beneficiada com a conduta. Então, ela, normalmente, nesse tipo de conduta, pode se aplicar a pena, a multa, né, para a pessoa jurídica, e os administradores que conduziram vão sofrer outras penas. Também entidades corretoras, isso já é tranquilo, né? Sempre vai contra a pessoa jurídica. E aí a CVM tem uma tradição na regulação de ter aquele que ele chama de centros de imputação de responsabilidade. Nesses casos em que a pessoa jurídica é acionada, eles sempre estabelecem na própria regulação uma pessoa que é responsável por essa área. E aí aplicam a pena na pessoa jurídica, que é a corretora, por exemplo, e aquele diretor que era responsável por aquela área, sobre a ideia, o racional de que não vale a pena, não seria adequado aplicar só pena para a pessoa jurídica e aquela pessoa que era responsável por aquela área e que permitiu que o ilícito fosse realizado não seja também punida. Então, é um trade-off sempre delicado, mas eu acho que o foco aí é verificar quando a pessoa jurídica é o agente, né? Ele é o agente da conduta irregular, e quando a pessoa jurídica ela foi utilizada por aqueles administradores para cometer essas irregularidades. Sem querer me estender muito, isso envolve até essa discussão muito em moda hoje em dia, né? Muito em voga, que é da class action, né? Que é quando querem, em virtude de problemas informacionais, por exemplo, querem aqui no Brasil, punir a companhia para pagar uma indenização para os acionistas, né? Então, tangencia também essa questão, na verdade, no aspecto mais amplo. Muito obrigado, Gustavo. Muito bem. Eu sempre tenho essa dúvida mesmo. Eu sei que acontece, mas sempre eu tenho assim, realmente uma certa confusão, mas está bem claro. Muito obrigado. Muito, muito bom contar com a sua participação aqui. O Jorge levantou aqui a mão para falar, mas, Jorge, se você me permitir só fazer uma perguntinha antes. Gustavo, você comentou até agora a questão das class actions. Isso é uma coisa que eu me peguei pensando outro dia lendo um pouco sobre isso. Lá nos Estados Unidos, a class action ela é uma forma de enforcement das leis reguladoras do mercado privado, né? Diferente do que a gente tem muito mais um foco no enforcement público. Lá, como eles veem a SEC como uma estrutura até um tanto quanto reduzida, né, proporcionalmente com o mercado deles, por causa de financiamento, eles também têm um lado muito forte do enforcement privado. Você acha que cabe aqui a gente falar de enforcement privado, por exemplo, como a gente tem visto ultimamente com essas arbitragens societárias, ou isso seria algo muito mais específico do sistema americano? A gente tem um sistema de enforcement privado também, né? A gente tem, na lei GCA, vários mecanismos, né, de atuação dos acionistas, inclusive pelas ações derivativas, né? Através do fenômeno processual da substituição processual, é permitido que o acionista da controlada ingresse com ação contra o controlador, artigo 246 da lei GCA. Isso é enforcement privado, né? Então, se tem uma irregularidade cometida pelo controlador em detrimento da sociedade que ele controla, os minoritários têm a possibilidade de entrar com ação, com base no 246, contra o controlador que agiu de forma irregular. E a lei foi muito bem feita, na verdade, nesse aspecto. Ela previu, para estimular essa conduta, um prêmio de 5% da indenização para o acionista que ingressar com a ação e honorários para o advogado de 20%. Então, ali tinha os incentivos, né, para que o acionista fiscalizasse realmente, verificasse condutas irregulares e ingressasse com essa ação contra o controlador que agisse de forma irregular, e aí gerando efeitos benéficos para o mercado. O grande problema é que o STJ, na verdade, ele tem uma decisão que, ao meu ver, é muito ruim.
nesse aspecto, foi o caso da Petroquisa. O caso da Petroquisa era um caso em que acionistas minoritários da Petroquisa entraram com ação contra uma conduta irregular da controladora, que eu acho que era a Petrobras, que gerou um prejuízo muito grande para a Petroquisa. Era um negócio de títulos podres, eu não sei bem. E o minoritário, com 1%, se eu não me engano, ele entrou com ação e provou um prejuízo gigantesco, né? Uma indenização gigantesca mesmo, que foi julgada procedente em primeira instância e em segunda instância também, quando então teve recurso especial para o STJ. E o STJ decidiu, decisão que eu acho que ela aniquilou todos esses incentivos que tinham na lei de SA, que foi a norma é muito bem estruturada, mas aí primeiro, né, a Petrobras falou assim, beleza, então vou incorporar a Petroquisa. Então incorporou a Petroquisa, e aí o STJ decidiu, não, como incorporou, houve uma confusão entre créditos. Não tem ninguém tem crédito do outro. Então, extingue a ação, não tem mais prêmio, não tem mais honorários. Então, assim, todo o estímulo que foi criado pelo 246, de dar os 5%, foi aniquilado por um ato de corporação, que é um ato que depende apenas do controlador, que é o réu da ação. Então, a decisão da STJ, ele é em duas partes, né? A primeira, ele é a coerência preliminar, e essa preliminar eu acho mais séria. Depois ele entra no mérito lá e entende que, a meu ver, também de forma equivocada, mas isso é questão de processo, né? Que não haveria conduta irregular. Mas essa primeira parte da decisão, quando fala que basta incorporar, que extingue a ação e não paga mais o prêmio, ela aniquilou os estímulos que existiam na lei para que os minoritários ingressassem com a ação, porque você vai ingressar com a ação, você gasta dinheiro, gasta tempo, tem risco de sucumbência, ou seja, não é a melhor dos mundos pro minoritário que entra com substituto processual. Então, tem que ter algum estímulo. O estímulo previsto na lei foi os 5% para o acionista e os 20% para o advogado. Isso é normal, porque os Estados Unidos foca muito nas taxas, né, nos FIIs para o advogado. Então, os Estados Unidos focou no prêmio para o advogado. Então, porque o advogado é que normalmente patrocina esse tipo de ação nos Estados Unidos. O Brasil, né, o Lamy e o Bulhões, eles pensaram um sistema que repartia esse prêmio entre o minoritário, que entrou com a ação, e o advogado. Mas a decisão do STJ fez ruir todo o sistema, e o problema disso é que não existem mais outras ações. Então, até a revisão dessa jurisprudência é difícil, porque eu realmente desconheço uma outra ação dessa natureza proposta após essa decisão do STJ. E aí também tem ação contra o administrador, né, aquela ação do 159, se eu não me engano, que é a ação proposta pelos minoritários em nome da companhia contra o administrador que age de forma irregular. Então, assim, a lei tem esses mecanismos. O que a lei não tem é a class action. A class action americana é a class action americana, né? Porque a lógica da lei brasileira foi diferente. Porque quando você permite a class action, né, na verdade, esses acionistas que entram com a ação, eles recebem a indenização e tem um efeito colateral, né, que a sociedade ela é esvaziada e os que não entraram com a ação perdem pela conduta irregular e perdem também, perdem dos dois lados. Então, assim, ela tem suas deficiências também, né? Ela é adotada nos Estados Unidos, na Inglaterra, países de common law, mas no Brasil não tem essa previsão, né? O que no Brasil tem também, que também não é utilizado, é uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público, né? Mas também nunca vi ser aplicada, até porque eu acho que, nesse ponto, você tem razão. Quando tem um enforcement privado, a coisa funciona melhor. Mas, respondendo obviamente, eu acho que não tem. O Brasil ela não adotou esse sistema da class action. E o grande problema, tem até um artigo sobre isso, é quando a empresa está nos Estados Unidos e está no Brasil e sofre uma class action lá e não sofre aqui. Isso gera, como efeito colateral, que o acionista brasileiro é muito prejudicado pela class action americana e que talvez, nessa situação, deveria haver, na regulação brasileira, alguma válvula de escape para permitir que essa situação seja equacionada, ou seja, para que
não haja essa quebra tão grave das isonomistas que compraram os títulos nos Estados Unidos e os que compraram o título do Brasil de uma mesma companhia. Aí eu acho que tem que haver, não adotar a class action, mas quando houver essa situação lá, quando houver esse conflito de jurisdições, né, que vai cada vez mais haver no mundo globalizado que a gente vive, ter alguma válvula de escape para que o acionista brasileiro não seja tão prejudicado, porque a sociedade ela perde capital para esses acionistas americanos e quando houver distribuição de capital, de resultados, de lucros, ela vai ter menos recursos para distribuir e todos vão participar igualmente, tanto os americanos como americanos, estou falando, que adquiriram os títulos nos Estados Unidos, como os brasileiros. Então, é uma situação realmente que precisa de um melhor equacionamento. Agora, a meu ver, não é simplesmente adotar a class action, é ter uma válvula de escape para reequacionar em virtude de uma decisão proferida em outra jurisdição. Entendi, Gustavo. Obrigado. Seguindo aqui a ordem que a gente tinha. Antônio, posso só comentar rapidinho um ponto desse da class action? É que o que o Gustavo comentou, né, dos acionistas estarem suportando um erro da administração, ou seja, eles estariam sendo duplamente penalizados, né? Eles estariam pagando por um erro que não foram deles, porque a companhia estaria sendo aí colocada numa posição em que teria que indenizar um certo grupo específico de acionistas que participaram daquela class action. E esse racional que o Gustavo colocou, a Maria Lúcia também colocou, quando ela falou de bis in idem, né? É justamente uma das maiores críticas que um advogado americano chamado John Coffey, ele é professor de Columbia, eu acho, ele tem em relação à class action. Ele acha que a class action não deveria existir, e justamente por esse motivo, porque, na verdade, você não está resolvendo nada, você está transferindo o capital da companhia inteira para um grupo específico de acionistas, sendo que, na verdade, todo mundo ali foi penalizado por uma atitude irresponsável, ilegal, de um administrador ou dois administradores ou um certo grupo específico de administradores e funcionários da empresa. Ou seja, na verdade você não está solucionando nada e sim apenas amenizando a dor de certos acionistas, né? Uma dor que foi de todos. Daniel, o Koff também fala muito, desculpa te interromper, sobre a questão do advogado, né? Que muitas vezes essa ação termina em acordo e só quem recebe é o advogado. Então, é da sua companhia e quem recebe é quase uma indústria mesmo, assim, né? Ele tem um livro inteiro que é sobre especificamente essa questão dos advogados de class action, dessa indústria que se formou, né? Que é o Entrepreneurial Litigation. Então, assim, o que é importante, eu acho que, assim, todos os mecanismos produzem externalidades positivas e negativas, né? Na verdade, cada país escolhe a sua modelagem e nunca é perfeito, né? Sempre vai ter problemas, né? A class action gera efeitos, né? No sentido de as companhias estarem mais receosas, né, de sofrer uma class action, mas geram efeitos colaterais também prejudiciais. É um trade-off, né, na verdade. Beleza. Agora vamos seguir aqui com a ordem. Só fazer um comentário, com licença. E eu não vou puxar o assunto, porque ele merece 100 dias até. Mas o problema que, para mim, me parece é que, nesse caso, é a questão do dano indireto. Entendeu? Esse é que é o ponto para mim. A companhia que sofre diretamente. Então, quando eu dou acolhida à pretensão da class action, eu faço isso, eu transfiro recursos e, na verdade, eu tenho só de um bolso para outro, né? Então, me parece muito... E a lei brasileira não prevê esse mecanismo. Isso é que eu acho. Se quisermos adotar, eu acho que temos que fazer uma modificação legislativa, porque o dano indireto não é responsabilidade. Ela é que sofre diretamente. Então, me parece... Mas, enfim, eu sei que isso aqui dá dias, podemos fazer seminários aqui que não vamos resolver, porque a questão é muito complicada mesmo. E entendo a posição do Gustavo, que é muito lógica. Eu tenho alguém que está recebendo nos Estados Unidos para o class action com base em ADR, ele não tem nem a própria ação, sabe? E o acionista brasileiro fica à míngua, de fato. É muito injusto, embora eu acho que a mais injustiçada aí seja a companhia, né? É uma opinião, mas enfim.
Realmente é um tema que a gente está até guardando para fazer um dia uma aula dessas aqui sobre, porque é muito interessante. Mas, Interessantíssimo. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso, inclusive. voltando aqui à ordem, Jorge, você tinha uma pergunta aí para apresentar? Sim, primeiro queria fazer um comentário, um paralelo rápido, um comentário que o Gustavo fez com base no precedente da norma parente, da questão de possibilidade de você punir uma empresa, uma companhia sucessora da outra. É interessante que na circular específica de processo sancionador do Banco Central, como se fosse basicamente a 607 do Banco Central, eles têm um dispositivo específico prevendo que o Banco Central não vai instaurar um processo sancionador de uma sociedade sucessora, a não ser que, enfim, tenha algum tipo de indício de que houve uma fraude, que tem alguma coisa sendo perpetrada, alguma coisa desse tipo. Achei interessante ver essa comparação do outro lado da regulação, algo parecido, né? Mas, enfim, a minha pergunta para o Gustavo... Oi. Um comentário sobre isso que é interessante que você trouxe. No mercado de banco, né, muitas vezes tem a questão do risco sistêmico, né? Então, muitas vezes o próprio Banco Central, quando tem uma sociedade que está cheia de ilícitos e condutas irregulares, ela estimula que ocorra essa incorporação. É muito comum no mercado de banco, né? Porque como aquela unidade, né? Aquela pessoa jurídica que está irregular, se ela quebrar, ela causa, né, um risco sistêmico para o sistema bancário. Normalmente, é uma preocupação muito grande que outra pessoa jurídica que seja correta, né, que haja de forma adequada, incorpore aquilo para evitar o risco sistêmico. Então, sempre o exemplo que citam nesses casos de incorporação, extinção da punibilidade, é bancário, porque realmente no sistema bancário tem algumas características que demandam um cuidado mesmo maior. Mas, desculpa, era só isso mesmo. Não, boa colocação, faz todo sentido. Eu não tinha parado para pensar nisso. É difícil você transpor isso do mercado para outro, né? Até porque o próprio Henrique, que foi do Banco Central, ele era o procurador do Banco Central, muito provavelmente ele conhecia essa norma lá dentro e ele teve uma participação importante, né, na 607. Então, com certeza isso deve ter sido algo que eles tenham considerado. Mas a minha pergunta uma coisa que a 607 trouxe para o processo sancionador na CVM foi a possibilidade de a área técnica se manifestar depois da apresentação da defesa. Então, você tem a acusação, você tem o processo instaurado, você tem a apresentação de defesa e depois a área técnica tem uma possibilidade de complementar o relatório, alguma coisa assim, podendo fazer contrapontos a algumas coisas da defesa. Você que teve na CVM, você sentia que isso foi inserido por alguma demanda das próprias áreas técnicas de ter alguma possibilidade de se manifestar em relação a alguns argumentos? Ou, enfim, e como você acha que isso pode refletir no processo sancionador da CVM? Boa pergunta, excelente. Só pedir aqui, só porque começou a fazer calor aqui, eu liguei o ar-condicionado, só um momento. Essa é uma ótima pergunta. Esse dispositivo é um dispositivo muito interessante, porque a área técnica percebeu que os acusados, eles muitas vezes estavam deixando de responder aqueles ofícios da CVM antes da propositura da ação, porque assim, tem uma regra que tem que ser intimado para se manifestar antes de qualquer propositura de processo sancionador, instauração de processo sancionador. E eles estavam deixando de responder, porque muitas vezes, com a resposta, a acusação se posicionava no sentido no outro e criava uma acusação mais robusta. Então, o que se percebeu é que eles não respondiam nada, ou respondiam de forma bem lacônica, para depois, quando tivesse a acusação, tivesse a intimação para a defesa, aí sim eles defenderiam de forma mais ampla e dificultando, portanto, a atividade da superintendência. E aí, isso é engraçado, porque o Henrique realmente foi o diretor que capitaneou
essa instrução. A gente discutia muito, né? Eu, inclusive, Henrique, a gente sempre interagiu muito, em especial na elaboração dessa norma. Mas ele que estava à frente desse projeto mesmo. E essa norma, eu me lembro que as superintendências vieram conversar comigo, falando, ó, isso está acontecendo e tal. E eu fui falar com o Henrique, Henrique, eu acho que é importante, a gente foi e tal. E o objetivo da norma é essa mesmo. Se eles segurarem a informação, depois da apresentação da acusação, eles vierem, a área técnica, ela tem a opção de vir no processo, não tem uma intimação da área técnica, não. Simplesmente tem um processo importante, a área técnica vai acompanhar aquilo, quando vier a resposta do acusado, ela pode fazer uma nova manifestação. E aí, com isso, tentar equilibrar essa situação e naturalmente, né, depois da manifestação da área técnica, vai ter uma nova abertura de vista e uma nova possibilidade de manifestação do acusado. Eu acho que criticaram muito, né, na audiência pública essa regra, mas acho que é uma regra bem necessária. E Gustavo, estou comentando, às vezes também o que acontecia, vinha uma resposta, né, da defesa, né, que às vezes poderia até realmente não sentar, e a técnica podia até recuar por conta de alguma informação que não foi colocada antes pelo acusado. Né? Normalmente, isso é o outro lado. Né? Isso é a obrigatoriedade de intimar, porque é uma questão até de racionalidade mesmo. Né? Você tem que intimar antes, porque pode ter um esclarecimento que leve à não propositura da não instauração do procedimento sancionador. Mas é o outro lado disso. É quando o acusado ele não dá a informação, e aí a obrigação da CVM é intimar para a manifestação, mas não pode obrigar o sujeito a se manifestar. Se ele não se manifestar, ou se manifestar de forma lacônica, mesmo assim a área e fizer isso como estratégia de defesa, né? Aí a área técnica tem essa opção ainda. Beleza. Agora, João Vicente, se quiser também abrir o microfone para fazer pergunta que você tem levantado a mão. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu sou ex-aluno da PUC-Rio e eu gostaria de agradecer a iniciativa do núcleo, muito interessante, e espero poder também assistir a outros eventos. E também agradecer, obviamente, a aula do professor Gustavo, e aproveito também para mandar saudações à doutora Mariela Sequente de Ano, com quem já tive a oportunidade de encontrar em algumas ocasiões profissionais e acadêmicas também. E é sempre um enorme prazer. Professor Gustavo, professor Gustavo, eu gostaria de fazer primeiro uma colocação só para contribuir com o debate, uma colocação rápida, e depois uma pergunta mesmo. Eu não vou me estender muito, mas a colocação, aproveitando o gancho do comentário sobre o precedente da Petroquisa, tem outros dois precedentes do STJ que também, na minha opinião, não contribuem da melhor forma para a tutela dos interesses dos investidores, que é que eu não me recordo exatamente a empresa envolvida no caso, mas no qual, sobre o artigo 246, o STJ entendeu que se aplicaria o rito... Podia repetir, João Vicente, sobre o artigo qual? Do 246, né, da responsabilidade do controlador, se aplicaria o rito do artigo 159, né, dependendo de deliberação em assembleia para propositura da ação e a legitimação extraordinária dos minoritários, detentores de até 5%, caso a matéria fosse rejeitada em assembleia. E aí eu tenho discussão na doutrina, e eu acho que esse também foi um precedente do STJ que, da mesma forma, contribuiu negativamente para a tutela dos interesses dos investidores. E um segundo precedente mais recente, que é sobre o caso da Petrobras, e aí muitos aí devem ter já ouvido falar e comentar, que é o conflito de competência 151-130 do Luiz Felipe Salomão, que diz que a conduta do controlador, no caso da União,
não poderia ser submetida, não poderia ser questionada ou discutida via arbitragem. Mas aí entendo que também tinha uma particularidade no estatuto social da Petrobras que abria margem para alguma discussão, mas a matéria ainda está bastante dividida no STJ, porque teve uma outra decisão recente da ministra Nancy Andrighi, num outro conflito de competência em que admitiu que a questão fosse passível de ser levada à arbitragem, né? A responsabilidade da União enquanto controladora. Mas essas eram só colocações aqui para a gente talvez enriquecer o debate. A minha pergunta, na verdade, ela é mais direta e muito mais primária. Embora eu tenha uma resposta intuitiva, eu gostaria de aproveitar aqui o clima de sala de aula até para perguntar ao professor Gustavo onde está a linha divisória da competência da CVM em questão de enforcement, porque entendo foi feito um paralelo muito interessante com o processo penal e normalmente o resultado das decisões da CVM chegando à conclusão pela aplicação ou não de uma multa. Por outro lado, no enforcement privado, você pode ter para a indenização aos investidores ou uma medida específica para a anulação de uma assembleia que teria sido convocada com vício ou cuja aprovação teria sido derivada de algum voto em conflito de interesse, sobre o qual a CVM também se manifesta, porém não teria competência para anular uma deliberação. Então, a minha pergunta, resumidamente, é mais no sentido da linha divisória entre a competência da CVM para analisar e sancionar e a competência a competência normalmente do judiciário ou da arbitragem para um enforcement privado, seja ele indenizatório ou anulatório, muitas vezes. E se há alguma divisão clara sobre isso, e onde ela estaria? Eu acho que João Vicente, obrigado aí pelas colocações sobre esses casos precedentes aí para o debate. O Francisco está aqui também. Bom, o enfoque é realmente diferente. Os certificados dependem da definição da regulação, da legislação. Como acionista. Foi no começo, ela tinha as lives. Ela estava na escola de São Paulo. É o enforcement privado, né? O enforcement privado, ele demanda incentivos. É aquilo que a gente estava falando antes. Se você não tiver incentivos, você não tem porquê, né? Porque a lógica do investidor é uma lógica racional. Se você não tiver incentivos para entrar com um procedimento, você não vai o investidor não vai entrar, né? Você tem um risco muito grande para ele entrar com essa ação como substituto processual e não tem um benefício, por outro lado, ele não vai entrar. É o que a gente tem no nosso mercado de hoje, né? Por culpa, em relação à ação de responsabilidade do administrador, por culpa da própria legislação, que não previu nenhum estímulo efetivo para essa ação, ou seja, ele vai ter todos os riscos e os benefícios são sempre indiretos. Então, ele vai entrar com a ação, tem um risco de sucumbência, tem um custo, né, tem o investimento na ação, e se ele ganhar, o benefício para ele vai ser indireto. Já em relação ao 246, a norma está muito bem feita, muito elaborada, tem um incentivo, tem o prêmio para o acionista, tem o prêmio para o advogado, mas a aplicação do STJ inviabilizou a norma. Então, nós temos na área privada duas normas que elas não pegaram, né? E a outra norma de enforcement seria através do Ministério Público, que também desconheço qualquer atuação mais efetiva numa ação coletiva que busque ressarcimento de benefício para os acionistas, para os investidores. Então, a gente tem um sistema que realmente não funciona, né? Que precisa
que precisa ser aprimorado, em parte, com a revisão da norma mesmo, criando estímulos efetivos para a propositura da ação, em parte com a revisão da jurisprudência, embora seja difícil revisar essa jurisprudência, porque as ações não vêm sendo propostas, o que possibilitaria a revisão da jurisprudência. Então, acho que na prática o que a gente precisa realmente é criar uma regra mais clara, reafirmando esses incentivos, criando os incentivos para a propositura dessa ação e deixando claro que operações como incorporação tal não inviabilizam o recebimento do prêmio pelo acionista que ingressar com a ação. Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta aqui sobre a apresentação? Eu tenho uma pergunta, Antônio. Manda aí, Ricardo. Gustavo, tudo bem? A CVM 607, ela tem uma origem aí, na verdade, na Lei 13.506, né, que dispõe sobre o processo administrativo sancionador, tanto da CVM quanto do Banco Central. E no artigo 10, né, ela fala ali que a aplicação das penalidades elas devem ser consideradas na medida em que possam ser determinadas. E aí, movendo para o artigo 4 da 607, que ele fala sobre a relevância da conduta e a expressividade da ameaça, né? Alguns incisos, como, por exemplo, o 1, o 4 e o 6, eles falam de grau de reprobabilidade da conduta, impacto da conduta na credibilidade do mercado de capitais e a boa-fé das pessoas envolvidas, que são realmente coisas meio subjetivas. Você acha que não existe um conflito entre esse artigo 4, esses incisos do artigo 4, do parágrafo 1º, e o que determina esse artigo 10 da lei? O artigo 10 diz o que mesmo, Ricardo? Podia repetir? Fala sobre a aplicabilidade das penalidades estabelecidas na lei, né? E ele fala que elas têm que ser na medida que possam ser determinadas. E no artigo 4 da 607, existem ali pontos que a lei coloca muito aberto, que é difícil a determinação. Por exemplo, qual realmente o impacto dessa conduta na credibilidade do mercado de capitais? O grau de reprobabilidade da conduta. Agora, a própria Lei 13.506 também previu, né, que tem que considerar o grau de reprovabilidade, a relevância da conduta, até na questão da instauração ou não do processo administrativo. Então, acho que, assim, tratando de uma norma que tem uma norma grande, com vários dispositivos, é claro que tem que ser interpretado, né? É claro que você tem que ter a conformação, você não pode ter uma insegurança muito grande. Mas, como a gente estava dizendo, também não pode ter umas regras muito estritas que não vão conseguir modelar a grande quantidade de relações que a gente vai ter que tratar num processo sancionador de forma eficiente. Então, é necessário ter no processo sancionador, tanto na definição das condutas, como na aplicação da pena, é necessário ter essa maleabilidade, porque se não tiver, você não consegue acompanhar a evolução do mercado e nem consegue aplicar uma pena que seja mais customizada para aquela infração. Então, como a própria lei 13.506, ela prevê esses conceitos mais abertos, como relevância da conduta, reprovabilidade, eu acho que tudo tem que ser interpretado no sentido de que é admissível, né, essa maior maleabilidade desses conceitos para atingir uma eficiência melhor. Embora reconheça que isso traz mais insegurança, traz menos isonomia, né, inclusive sobre o aspecto formal, mas talvez até aumente a isonomia sobre o aspecto material. Então, assim, é uma atividade muito complexa, realmente. Se agrega muita complexidade quando você traz esses conceitos abertos para o ambiente sancionador, mas, ao mesmo tempo, você gera uma possibilidade de uma aplicação mais customizada, atingindo a finalidade, que é conformar condutas e combater ilícitos graves e não perder tempo, ou seja, nem abrir sancionadores contra condutas de menor relevância. Mas assim, é sempre delicado esse trade-off. Obrigado, Gustavo. Beleza.
O Chico, você que entrou agora, tem um comentário que você queira fazer? Eu quero fazer uma pergunta para você, Gustavo. Primeiro te dizer, eu pedi desculpas pelo meu atraso. Agora eu estou num outro lugar aqui, mas eu tive uma audiência até tarde, cara, e o Ricardo já tinha me convidado. Eu queria te dizer o seguinte, existe um movimento punitivo no Brasil exacerbado? Você, como ex-diretor da CVM, você sente isso por parte da administração pública? Essa é uma pergunta interessante, Francisco, porque é muito interessante isso, porque assim, um dos objetivos do processo sancionador foi justamente viabilizar, em certos casos, a punição em situações em que o judiciário não conseguiria punir, né? Então, tem um grau probatório que não é tão elevado, tem essa possibilidade de normas mais abertas. Tudo isso foi feito para dar uma resposta mais adequada no ambiente administrativo sancionador, em virtude da possível não resposta adequada no processo penal. Mas o que a gente verifica às vezes, é o contrário do que se esperaria. Muitas vezes, por exemplo, no caso de insider, muitas vezes a CVM, analisando, podendo, inclusive, punir com base na soma em presunções, ou então na soma de indícios, ou seja, ele teria um grau diferenciado para permitir a punição. Muitas vezes a CVM, fazendo essa análise dos indícios, dos contra-indícios, absolve o acusado. No mesmo caso, o judiciário, que teria uma barra probatória maior, que teria que provar acima de qualquer dúvida a conduta, acaba punindo. Então, assim, acontece muitas vezes o oposto do que seria esperado. A CVM, tendo um leque maior para punir, não punindo, porque analisou todas as questões e porque tem esse olhar mais técnico dessas condutas, e o judiciário, que teria a necessidade de um grau probatório maior, punindo. Então, é uma contradição que a gente vê no Brasil de hoje, e talvez isso esteja, de certa forma, ligado a esse caráter mais punitivo mesmo, que se verifica em algumas decisões. Grande resposta, Gustavo. Achei extremamente equilibrada e acho que a gente precisa de mais equilíbrio aqui. Existe um descontrole de forças, na minha opinião, em matéria punitiva no Brasil. Obrigado pela pergunta. João, você levantou a mão, você quer fazer mais alguma pergunta? Obrigado, Ricardo. Professor Gustavo, só uma pergunta breve. Aproveitando também o debate aí que a gente teve sobre ações class action e class arbitration, a CVM está num processo de audiência pública, né, para alteração da 480 de 2009 sobre divulgação de informações de demandas societárias, incluindo aí no rol de informações que devem ser divulgadas. Gostaria de saber, enfim, com todos os prós e contras dessa questão, qual seria a sua visão ou quais seriam os pontos sensíveis que você identifica nessa possível alteração? Você acha que vai ser suficiente para resolver um pouco do problema da assimetria de informações e quais seriam os cuidados necessários? Você falhou um pouquinho, mas está falando da 480, dessa reforma da 480, né? Isso. O ponto mais polêmico é essa questão dessas informações, né, sobre, como é que se diz mesmo, quais são as medidas que vêm sendo tomadas, né, comply ou explique ou conformidade, né? E eu acho assim que eu já conversei isso até com o Antônio Pedro e com o Ricardo num desses encontros. Tem se criticado muito, né, sobre o aspecto de que isso pode gerar problema para a companhia quando não tem uma conformidade muito grande com essas regras.
Mas, por outro lado, o que eu acho assim, é que são informações que o mercado busca, né? O mercado está buscando essas informações e a atividade central da CVM é garantir um fluxo informacional para o investidor. Então, assim, se não está obrigando a pessoa a fazer nada em virtude da lei, sem lei, mas apenas que ela preste a informação, se tem algum movimento naquele sentido, alguma atuação naquele sentido, e se isso é importante para o investidor, eu acho que é até inevitável que isso venha a ser feito, com a vantagem de que, quando você bota lá no formulário de referência, você eventualmente se dá uma informação que não seja verdadeira, você está sujeito a ser eventualmente submetido a algum tipo de punição, né? Então, assim, embora seja uma questão polêmica, eu acho que é até inevitável que isso evolua, porque é uma informação que o investidor tem buscado ultimamente. Obrigado. Excelente. Alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer? Bom, eu acho que a gente também já pegou bastante tempo, já são 12 para as 10. Queria agradecer aqui, então, a presença de todos hoje, em especial aqui da doutora Maria Lúcia Cantidiano, do professor Francisco Musnick, que sempre um prazer ter vocês aqui nas reuniões que a gente faz. O prazer foi todo meu, eu peço desculpas pelo meu atraso. Sim. E também eu também agradeço muito obrigada mais uma vez. E também para o Pedro Brigagão, que já participou de uma reunião nossa, que também saiu agora há pouco, mas estava até bem próximo aqui também da reunião. E, enfim, agradecer os membros do grupo que estão aqui e todo mundo que também participou ao longo da nossa discussão. Foi uma reunião muito boa hoje. E também, por fim, agradecer ao nosso querido patrono, Gustavo, que deu uma excelente aula sobre a regulação da CVM. Eu que agradeço, Antônio. Agradeço também a presença da Maria Lúcia, do Francisco, o Brigagão também já saiu, e de todos vocês, e dizer que é sempre um prazer aqui debater com vocês. Eu já disse isso outras vezes, foi uma grata surpresa quando eu comecei a dar aula no ano passado, e ter contato com vocês e ver um grupo tão interessado em direito societário e mercado de capitais, e tão aberto para discussões, e que realmente... O Gustavo, menos, senão você vai encher muita bola dessa galera. Menos. Eu ia falar, Francisco, até para a faculdade inteira, de confronto de ideias diferentes, e eu acho isso muito legal, assim, no ambiente acadêmico, ter essa abertura, porque a gente vê pessoas de diferentes vertentes e discutindo o direito mesmo, como que deve ser a aplicação, sem preconceito. Eu acho isso muito legal. Mas vou parar por aqui, Francisco, seguindo o seu conselho. Eu vou, na verdade, aqui arriscar o Chico. O Chico, para mim, o Francisco é Chico, é meu colega de turma até na PUC. É que, na verdade, eu acho que tem muito foco, sabe? Além da riqueza da discussão, tem foco. Não é assim uma coisa que fica completamente só no ar, não. Então, eu dou parabéns, sou sempre uma entusiasta. Já exagerei, né, Chico? Já passei do ponto. Maria Lúcia, tem que ser devagar com essa galera. Você deu um pouquinho de vento, vai tudo lá para cima. É perigosíssimo. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos e nos vemos no próximo evento. Valeu. Aí, Chico, você está no mudo. No mudo, Chico. Chico, você está no mudo. Eu queria agradecer a todos vocês, mas dizer que a Maria Lúcia, além de ter sido minha colega, ela era a primeira aluna da minha classe. Na verdade, tem até uma história engraçada. A gente teve como professor Haroldo Valadão, que era um grande professor de direito internacional privado. E ele deu uma vez uma mini saia para a Maria Lúcia e uma gravata para mim, que nós dois éramos bons alunos. Então, Maria Lúcia, ela usava essa mini saia na classe. E era aplaudida, né, Maria Lúcia?
Doutora Maria Lúcia, você tá no mudo também. Eu estou dizendo que o Chico é um querido e generoso amigo, não tem nada. Alunos do Baladão fomos os dois monitores. As mini-saia eu não me lembro, mas custa crer que eu usasse na PUC, né, Chico? Mas, assim, o Chico é muito querido mesmo. Mas tem que contar isso como se você usasse, senão não tem tanta graça. É verdade, você tem razão. Então, eu vou dizer que eu usava, Chico. Pronto. Um beijo carinhoso para vocês todos. Me chame nas próximas, que a Maria Lúcia e eu iremos com certeza. Muito obrigado. Pode deixar, Chico, você já tem cadeira cativa, e a doutora Maria Lúcia também. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Pô, foi um bom evento, né, cara? Fiquei curado. Pô, evento foi ótimo. Não, cara... Antônio, para de gravar. É o Ricardo. Tá. Interromper a